com os modos, olha que coisa interessante. Antigamente, todos os modos eram utilizados e cada um tinha o seu nome. Cada modo daquele, cada sequência de notas daquela ali tinha o seu nome. E aí, depois de um tempo, dois modos, né, foram os principais que começaram a ser mais utilizados, né, que é o modo de Dó, começando pela nota Dó e terminando pela nota Dó, e o modo de Lá, que começava pela nota Lá e terminava pela nota Lá. Então, ali já mudou a sequência de tons e semitons, e esses começaram a ser mais utilizados do que os outros que a gente viu anteriormente, né? E aí, cada um deles ganhou um nome. O modo de Dó, que antigamente era conhecido como jônio, ele começou a ser chamado de modo maior, né? E serviu como base, aqui ó, a gente tem aqui no nosso livro, né? Serviu como base para a organização de 7 escalas que tem os sustenidos e 7 escalas que tem os bemóis. Então, essa estrutura, esse esqueleto dessa escala, essa sequência de tons e semitons, serviu como base para formar várias outras escalas, com os sustenidos e com os bemóis, né? E para isso, a gente mantém sempre os tons e semitons nos mesmos lugares da sequência de Dó. E esse foi o modo maior. E o modo menor foi o modo de Lá, né? Que antigamente era chamado de eólio, e aí passou a ser conhecido como modo menor. E a sequência de tons e semitons muda, né? Os semitons eles ficam entre o grau 2 e 3 e o grau 5 e 6. Então tudo isso faz uma grande diferença na hora de você tocar a música, ter essa ordem de tons e semitons. E aí, a gente passando para o modo maior, a gente tem aqui, ó, a escala maior é aquela que possui os semitons entre os graus 3 e 4 e 6, 7 e 8, né? E entre os outros graus, a distância é sempre de um tom. Então a gente vai pegar aqui, olha, começando pelo Dó, primeiro grau, e vai até o outro Dó, oitava acima, que é o oitavo grau. A gente vai ter aqui, ó, entre o Dó e o Ré, um tom de distância. Entre o Ré e o Mi, também um tom. Entre o Mi e o Fá, semitom, meio tom de distância aqui. Fá e Sol, um tom também. Sol e Lá, também um tom. Lá e Si, um tom. Si e Dó, semitom. Também tem meio tom de distância aqui. Então, essa sequência, ela se tornou a escala de Dó maior. Ela é a escala de Dó maior. É uma escala que não tem bemol, que não tem sustenido e que os semitons ficam aqui, entre o terceiro e o quarto graus, entre o sétimo e o oitavo grau, certo? E aí, nessa escala aqui, todas as notas são naturais, né? Não tem bemol nem sustenido. Só que a partir dela, a partir desse esquema de tons e semitons, a gente vai encontrar todas as outras escalas maiores. Todas as escalas com sustenidos ou todas as escalas com bemóis. E aí, para encontrar as escalas com sustenidos, a gente vai pegar o quinto grau dessa escala de Dó maior, certo? E vai transformar ele em primeiro grau da próxima escala. Então, ó, a gente vai aqui, ó, no quinto grau. Tem aqui primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Quinto grau é a nota Sol, certo? Então a gente vai pegar essa nota Sol e vai transformar em primeiro grau da nova escala, certo? Olha. Então aqui, ó, a gente tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Sol é o quinto grau. Ok, então esse quinto grau vai virar o primeiro grau da nova escala. Então vai virar uma escala de Sol. Só que ela ainda não é uma escala de Sol maior. Ela é uma escala de Sol por enquanto, porque ela começa no Sol e vai até o outro Sol, né? Ela virou o primeiro grau. Só que assim, para que ela vire uma escala de Sol maior, a gente precisa que essa escala tenha a mesma distância de tons e semitons. Então vamos relembrar aqui, ó. Como é que é a escala de tons, a escala maior? É tom, tom, semitom, tom, 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 semitom de novo. Então, ó, tom, tom, semitom, dois tons e semitom, tom, 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 semitom, dois tons, semitom, três tons, semitons, semitom. Essa é a escala maior. Toda a escala maior vai ser assim, com essa sequência: tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Aqui, ó, se a gente prestar atenção, nessa escala de Sol, com todas as notas naturais, a gente vai ter tom, tom, semitom, até aí tudo bem, tom, tom, semitom de novo. Então tá errado, porque aqui deveria ser um tom de distância. Não pode ser semitom aqui,
porque senão fica o modo de sol, não fica uma escala maior. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que alterar essa distância aqui do Mi para o Fá, porque ela está muito pequena, ela tem um semitom de distância, a gente precisa de a gente precisa de um tom inteiro, não de um semitom. Então olha, de novo, ó, do sol para o Lá, tom, Lá para o Si, tom, Si para o Dó, semitom, tom, tom, semitom. Aqui tem que ter 3 tons, olha, do Dó para o Ré, tom, do Ré para o Mi, tom, do Mi para o Fá, semitom. Então aqui ficou uma distância pequena. A gente tem que aumentar a distância do Mi para o Fá. E para aumentar a distância, o que a gente faz? A gente coloca um sustenido no Fá, para que esse Fá fique meio tom acima, e aí a gente tem uma distância de um tom. A gente só tem meio tom, se a gente aumentar meio tom, a gente vai ter um tom de distância. Então, do Mi para o Fá tem meio tom, se eu colocar um sustenido aqui, eu vou ter um tom de distância entre o Mi e o Fá. Certo? Então a gente tendo essa distância de um tom aqui entre o Mi e o Fá, a gente vai ter o meio tom aqui também, do Fá para o Sol, porque é Fá sustenido e Sol. Então aqui, ó, como é que ela vai ficar? A gente vai ter aqui, ó, tom, tom, semitom, tudo certo. Tom, tom, tom de novo, do Mi para o Fá sustenido a gente vai ter um tom, e o semitom aqui do Fá sustenido para o Sol. Então a escala de Sol maior vão ter essas notas aqui, ó. Ela vai ter essas notas com o Fá sustenido. Então a escala de Sol maior é uma escala com Fá sustenido e as outras notas todas naturais. Aí beleza, pode surgir aquela dúvida, né? Ah, então por que para aumentar aqui a distância, por que a gente não coloca um Mi bemol ao invés do Fá sustenido? Porque se eu colocar um Mi bemol, eu diminuo a distância do Ré para o Mi. E aí fica semitom aqui, então vai ficar errado também. Então a gente aumenta a distância do Fá, né? Coloca o Fá um pouco para cima, meio tom acima, para a gente poder chegar no Fá sustenido e ter meio tom de distância do Fá para o Sol, Fá sustenido para o Sol, e um tom de distância do Mi para o Fá. Então aqui a gente vai ter a mesma sequência da escala de Dó maior. A gente vai ter a mesma sequência de tons e semitons. Aí beleza, ótimo, chegamos aí na escala de Sol maior. E agora, o que a gente faz? A mesma coisa. A gente faz a mesma coisa, a gente pega o quinto grau dessa escala, que aqui nesse caso é a nota Ré, o quinto grau nessa escala, coloca esse quinto grau como primeiro na próxima escala, certo? E faz a próxima escala baseada nessa sequência, com o Fá sustenido, mantém o Fá sustenido, porque aqui é onde a gente já chegou na primeira escala. A segunda escala de sustenido já mantém o Fá sustenido, só que agora começa pelo Ré. Então aqui, ó, a gente vai ter aqui a escala de Ré, né? Começando pela nota Ré, mantém o Fá sustenido, então ficou aqui, ó, do Ré para o Mi tem um tom, do Mi para o Fá tem um tom, ótimo. Do Fá sustenido para o Sol, semitom. Então aqui tá tudo certo, ó, tom, tom, semitom. Do Sol para o Lá tem um tom, do Lá para o Si tem um tom, do Si para o Dó tem um semitom. Então aqui a gente não tem que ter um semitom, tem que ter outro tom de novo, porque a sequência é tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Aqui a gente está só com 2 tons de distância e do sexto para o sétimo a gente está com semitom. O que a gente faz? Exatamente a mesma coisa que a gente fez na escala de Sol. Então a gente vai colocar um sustenido aqui no sétimo grau, que é o Dó, e colocar uma distância maior entre o Si e o Dó, que era de meio tom, vai ficar de um tom, e do Dó sustenido para o Ré vai ficar de meio tom. Então a escala de Ré maior vai ficar desse jeito aqui, ó. A gente vai ter um Ré para o Mi, Mi para o Fá sustenido, né? Ré para o Mi um tom, Mi para o Fá sustenido um tom também. Fá sustenido para o Sol, meio tom. Então a gente tem aqui tom, tom, semitom. Tudo certo até aí. Do Sol para o Lá tem um tom, Lá para o Si um tom, Si para o Dó sustenido, um tom também. E Dó sustenido para o Ré, semitom. Certo? Então sempre vai ter essa alteração no sétimo grau, que é muito importante aqui no sustenido, nos sustenidos, né? E aí, aqui sim a gente tem uma escala de Ré maior, com o Fá sustenido e o Dó sustenido também. Então toda a escala maior de sustenido a gente vai fazer isso. Pega o quinto grau, para continuar na sequência, né? Pega o quinto grau, aqui anota Lá, a próxima escala vai ser a de Lá. Aí depois pega a próxima, e assim o quinto grau da escala de Lá, depois o quinto grau da próxima, e assim por diante, tá? E assim a gente forma todas as escalas até ficar com todas as notas com sustenido. E aqui a gente tem uma tabelinha de como é que ficam essas escalas, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem Sol maior, só vai ter um sustenido,
que é o Fá. Ré maior vai ter 2 sustenidos, o Fá e o Dó, que foi essa que a gente acabou de ver aqui. Depois Lá maior, 3 sustenidos, Fá, Dó e Sol, sempre nessa ordem. Não tem como ter uma escala de só Sol sustenido, não, tem que estar na ordem, Fá, Dó e Sol sustenido. Depois Mi maior, 4 sustenidos, Fá, Dó, Sol e Ré. Percebe? É o que sempre mantém os primeiros sustenidos e vai acrescentando, né? Fá, Dó, Sol e Ré. Depois uma escala de Si maior, 5 sustenidos, Fá, Dó, Sol, Ré e Lá maior, e Lá sustenido, tá? Aqui a gente tem uma escala de Fá sustenido maior, com 6 sustenidos, Fá, Dó, Sol, Ré, Lá e Mi. E depois a gente tem aqui a escala de Dó sustenido maior, que tem 7 sustenidos, Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi e Si. Aí vem aquela pergunta, né? Por que aqui é Si maior e aqui é Fá sustenido maior, né? Por que aqui tudo nota Sol maior, Ré maior e aqui tem o Fá sustenido maior, Dó sustenido? Porque quando a gente chega nessa escala, o Fá ele já é sustenido. Então, o Fá sustenido vai ser a primeira nota da escala. O nome das escalas sempre tem a ver com a primeira nota dela. Então, se a primeira nota é um Fá, vai ser uma escala de Fá maior. Se a primeira nota é um Fá sustenido, vai ser uma escala de Fá sustenido maior. Nesse caso aqui, a primeira nota dessa escala é a nota Fá sustenido. Então vai ser Fá sustenido maior. A primeira nota dessa escala aqui é a nota Dó sustenido. Então a escala é de Dó sustenido maior. A escala de Fá maior é outra escala. A escala de Dó maior é outra escala. Então a gente tem que falar exatamente o nome da escala e o nome das notas, o nome da nota que começa cada escala. Tá? No próximo aula a gente vai ver sobre os bemóis.